Oi, gente, eu sou a Glace, da AGM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. Se não for, se inscreva. Acione o sininho, gente, porque agora, além desses 3 dias na semana, eu estou sempre vindo um dia extra para solucionar dúvidas, dar dicas de costura, mostrar comprinhas que eu faço, pequenos vídeos que às vezes vocês fazem perguntas nos comentários e fica complicado de eu escrever, né, a resposta, porque sempre acho que vocês não vão entender direito. Então, essas pequenas dúvidas eu estou sanando nesses pequenos vídeos, tá? E muito importante que vocês curtam o vídeo, porque essa é a forma que vocês têm de ajudar o canal a crescer, é a forma que vocês têm de pagar pelo conhecimento, tá? Então, eu espero que vocês selecionem um segundinho, porque é só um segundo do tempo de vocês, e cliquem no curtir aí embaixo. Vamos fazer isso antes de começar o vídeo, tá? A aula de hoje é a nossa terceira peça. Essa semana, na terça, na quinta, que foi ontem, e hoje, na sexta, nós viemos com um kit de cozinha. Essa semana foi dedicada a esse kit de cozinha, tá? Hoje, a nossa última peça, a nossa terceira peça do kit de cozinha é um pano de prato. E esse pano de prato, gente, ele é muito fácil de fazer, mesmo que você não faça o kit todo, mas ele é fácil de fazer, ele é rápido de fazer, vai dar para você vender muito, tá? Hoje nós vamos fazer esse barradinho aqui, ó, tá? Esse barradinho de pano de prato. Super facinho de fazer. Ele é feito, esse pet aplique aqui é do próprio tecido, ó, eu cortei do próprio tecido. Vocês vão aprender a fazer o pet aplique sem precisar usar o papel termocolante, tá? E ele fica super bonitinho. Essa é a nossa terceira peça que nós vamos aprender hoje. Mas a primeira peça que nós fizemos foi o nosso protetor da tampa do fogão, tá? Ó. E nós fizemos também o nosso protetor da tampa do forno, ó. Super bonitinho, tá? Esse nosso kit de 3 peças, feito com 1 metro de tecido estampado, tá? Comprei 1 metro desse tecido aqui e foi com esse 1 metro que nós fizemos esse kit de cozinha, que tá muito bonitinho. No final do vídeo, eu dou sugestão de preço, tanto para o kit de cozinha, quanto para o pano de prato separadamente, tá? Mas, como eu sempre falo, é só uma sugestão. Já curtiu? Então curte aí logo. Compartilhe nas suas redes sociais, por favor. Logo abaixo do vídeo tem escrito assim, compartilhar. Clica ali que vai abrir várias abazinhas de rede social. Se você tem WhatsApp, se você tem Instagram, vai aparecer. Aí você dá uma ajuda para o canal e clica no compartilhar e compartilha para a gente, tá? Eu espero que vocês gostem da aula. Ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Fiquem com Deus, cuidem-se, cuidem da saúde de vocês, façam as peças, vendam as peças, usem as peças, deem de presente, tá? Um grande beijo no coração de todas. E meninas, vamos trabalhar. Gente, para fazer esse barradinho, vocês já viram aí no início, já falei, ele faz parte desse conjuntinho aqui, desse kit de cozinha, tá? Ó, desse kitzinho de cozinha aqui.
que eu vou fazer? Eu vou fazer um barrado super simples. Ele não vai ter esse lacinho, não. Eu vou fazer ele o mais simples possível. Esse barrado vai ser o mais simples possível. E vocês vão ver como dá para fazer um barrado super simples, rápido e de muito bom gosto. Para fazer esse nosso barrado, a primeira coisa que vocês têm que saber é o pano de prato, tá? Vocês têm que comprar, vão ter que providenciar um tecido de pano de prato. Se vocês são iniciantes, não sabem onde comprar, vocês podem adquirir esse tecido de pano de prato de 3 formas diferentes. Nas sacarias, você pode comprar aquele saco fechado que é utilizado para pano de chão, que é o pano de prato, que é o pano de saco, né? Que é nas sacarias, que é o que sai mais barato. Você vai tirar a costura nas laterais, dividir ele ao meio, acertar, né? Para ficar tudo certinho. E dá para fazer 2 panos prato. Você pode comprar nas próprias sacarias e lojas de R$1,99 e tal. Vocês podem comprar o tecido do pano de prato liso, assim, já embanhado, tá? Que é um outro preço. E você pode comprar o tecido de pano de prato a metro, que é um tecido de pano de prato geralmente de uma qualidade melhor, né? E cada metro dá para você fazer 2 panos de prato, você cortar 2 panos de prato de 50 por 70, tá? Então é isso, essas opções que você tem. Se você já compra o seu pano de prato embanhado, ele provavelmente vai vir com bainha nas 4 laterais e você vai retirar a bainha ou cortar na lateral onde você vai colocar o barrado. Porque se você colocar o barrado no lugar que já tem a bainha, ele vai ficar muito grosso, não vai ficar legal. Eu compro o meu a metro, então eu faço bainha nas 2 laterais. A bainha que eu faço, ela é bem estreitinha, tá? E isso ajuda no acabamento. Fica mais delicado, né? E mais fácil de costurar. Quem acompanha o canal já sabe, eu faço, né, faço o barrado nas 2 laterais. Eu faço um barrado que eu chamo de barrado principal, que é aquele barrado mais decorativo, mais bonito, que é o que chama a atenção do olhar da cliente. E na outra lateral, eu faço um barrado que eu chamo de barrado secundário, que é isso aqui, ó. É um barradinho mais estreito, que vem com um elozinho de tecido para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Ele é muito útil e depois que a cliente compra esse tipo de pano de prato, com esse tipo de barradinho na outra lateral, ela volta, ela não quer saber de outra coisa, tá? Então, se você quiser aprender a fazer o barrado secundário e essa bainha bem estreitinha, é super fácil. E já tem um vídeo aqui no canal, que é o vídeo de dicas de acabamento para panos de prato. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui, ó, do vídeo, e vai aparecer um linkzinho aqui em cima, é só clicar em cima, já vai direto para a aula gratuita, tá? Em um conhecimento bem legal, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso... Então, gente, para fazer esse nosso barrado de pano de prato, nós vamos precisar desse material aqui somente, tá? Como eu já falei no início, eu não vou utilizar o lacinho, porque eu já fiz aqui nesse canal esse barradinho aqui com laço, tá? E tem pouco tempo, então não tem necessidade de eu repetir a mesma fórmula. Mas se vocês quiserem fazer esse barradinho aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula desse barradinho com lacinho. É só vocês fazerem da mesma forma que eu, utilizando os mesmos tecidos, e aqui no lugar do gripe colocar o bordado inglês, tá? Então é assim. Para fazer esse nosso pano de prato é o mais simples possível. Ele pode ser feito, gente, em questão de 15 minutos, rapidinho, tá? Então é assim. Para fazer ele, nós vamos precisar de 2 barrados
2 tiras de tecido, tá? Uma tira de tecido de 10 centímetros e outra tira de tecido de 7 centímetros, tá? E no assim, elas vão ter 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato, porque tem que sobrar 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, nós vamos utilizar, como nós utilizamos nas outras peças, o passa-fita com a fitinha vermelha, tá? Aqui eu estou utilizando o tecido, eu poderia utilizar o tecido de poá, porque como vocês podem ver aqui, ó, o barradinho é de poá. Mas eu decidi utilizar o tecido do laço, tá? Que é um vermelho mais fechado, porque eu quero que as pessoas entendam que esse elemento vermelho aqui representa o laço, tá? Porque eu não vou utilizar o lacinho, que eu já falei para vocês. Então, é assim. A primeira coisa, nós vamos preparar esse barrado aqui. Aí, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão botar ele frente com frente, alfinetar e fazer um pezinho de máquina aqui. Quem não sabe o que é um pé de máquina, o pé de máquina é uma unidade de margem de costura, tá? Na costura é conhecido assim. E existe aqui no canal uma aula onde eu mostro o que é um pé de máquina, eu mostro os 3 tipos de pé de máquina que eu mais utilizo na minha costura, eu mostro como você fazer um pé de máquina, meio pé de máquina, explico tudo direitinho, tá? Então, se você quiser aprender, eu vou deixar o link da aula de pé de máquina na descrição desse vídeo. Vai aparecer um linkzinho aqui em cima com uma máquina de costura. Vocês clicando em cima desse link, vocês já vão direto para essa aula. E é conhecimento gratuito, gente. Conhecimento é poder. Tá aqui já feito, ó. Eu não sei se está dando para vocês verem. Outra coisa é o seguinte, eu estou utilizando linha vermelha. Na linha da máquina, estou utilizando linha vermelha. Porque vocês podem notar aqui, ó, esse tecido que eu estou utilizando, ele é um vermelho bem fechado. Se eu fosse utilizar a linha branca, ia chamar muita atenção, ia ficar muito destoando, tá? Então, estou utilizando a linha vermelha na agulha da máquina. Agora, embaixo, na bobina, a linha branca, porque o tecido de baixo é branco. Então, tá. Feito essa costura, nós vamos passar abrindo essa costura aqui, ó. Tá? O ferro, gente, ele é muito importante na costura criativa, tá? Então, ó, passei aqui, ó, com a costura aberta, tá? Quando a gente passa com a costura aberta, o que acontece? Aqui fica certinho, tá? Essa emenda de tecido fica super certinha. Aqui vocês podem notar que eu fiz assim. É claro que se você estiver utilizando o desenho estampado que você estiver utilizando, o desenho dele tiver um sentido, você vai botar esse tecido aqui na parte de cima do desenho, tá? O meu tem, olha, tem galinho de cabeça para baixo, galinho de cabeça para cima. Eu coloquei aqui, porque esse frisozinho vai ficar em cima, tá? Porque eu quero apoiar assim, ó, o meu passa-fita, tá? Então, agora nós vamos colocar esse barrado no nosso pano de prato. O pano de prato com o avesso para cima, o barrado também com o avesso para cima. Antes disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar aqui para o acabamento ficar legalzinho, meio centímetro, passar e vincar. Ó, desse jeitinho aqui, tá? Meio centímetro, passei e vinquei. Tem pessoas que acham que esse é um tipo de coisa que
Ai, vai demorar a fazer isso, para que fazer isso? Mas, gente, isso aqui é o tipo de coisa que ajuda no acabamento e, ao contrário do que vocês possam pensar, economiza o seu tempo, tá? Que você não fica muito tempo ajeitando. Já tá dobradinho, é só costurar. Aí nós vamos, tecido do pano de prato, avesso para cima, tecido do nosso barrado, avesso também para cima, tá? Então, vamos estabilizar aqui o nosso tecido. Ó, quando estabilizar o tecido, o ideal é dar uma passada aqui, ó. Porque se você der essa passada, o que vai acontecer? Ó, o tecido praticamente ele adere ao tecido do pano de prato. Fica mais fácil você alfinetar. Alfinetado assim, vocês vão observar que aqui, ó, vai sobrar 1,5 cm, tá? Esse 1,5 cm, você vai, ó, dobrar rente ao tecido do pano de prato, tá? Alfinetou, a mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Feito isso, nós vamos lá para a máquina e vamos fazer uma costura de um pé de máquina aqui, com retrocesso no início e retrocesso no final. Tá aqui costuradinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar esse nosso barrado lá para frente, tá? Para ele ficar, o acabamento ficar certinho aqui, porque na hora de deitar, ó, na hora de deitar o barrado, para você acertar aqui direitinho, ó, a melhor coisa a fazer é o quê? É você passar essa costura aqui aberta. Passando essa costura aberta, você vai dividir o tecido do pano de prato do tecido do barrado e vai ficar a costura no meio, tá? Fazendo assim, gente, na hora que deita para cá, ó, passando aberta aqui, na hora lá atrás que a gente dobrou isso aqui e essa parte de cima, olha como ele já vai deitar certinho, ó. É só fazer isso aqui. Ele já vai deitar certinho, porque ele já está separado pela costura, tá vendo? E ó como é que deita certinho aqui do lado também. O acabamento fica perfeito, tá? Ó, é só alfinetar, já caiu certinho aqui, tá vendo? Aqui, ó, já cai certinho, tá vendo? Então, agora nós vamos lá para a máquina e vamos passar uma costura. Eu continuo com a linha vermelha por cima, tá? Nós vamos passar uma costura, ó, rebatendo essa aqui de baixo, aqui e aqui na beiradinha, tá? Depois disso feito, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estabilizar o nosso passa-fita aqui, tá? E da seguinte forma, nós vamos dobrar o excesso depois de costurar daqui, tá? E nós vamos trocar a linha de cima, a linha da agulha da máquina, voltar para ser branca, porque nós queremos costurar em cima do passa-fita, que é branco, tá? E nós vamos fazer uma costura embaixo de onde está a fita e acima de onde está a fita, tá? Aí vai ficar assim. Aí tá. Eu vou lá fazer isso, mas ao invés de colocar o laço aqui, eu cortei do meu tecido os quadrados que tem o galinho, tá? Então é assim, gente, é muito importante para quem está começando na costura criativa, quando vocês forem comprar o tecido de vocês, ao olhar o tecido, vocês têm que observar o potencial desse tecido. Porque como vocês puderam ver, ó, esse tecido, ele pode fazer
faixas de barrado. Ele pode fazer uma coisa assim mais inteira, tá? Ele pode ser utilizado como aplique. Então, o meu pet aplique vai ser com esses tecidos aqui, ó, tá? Eu vou fazer uma organização dele aqui, ó, assim. E ele vai vir aqui assim. Aí é o seguinte, aqui é o meio, tá? Até vocês podem fazer o pet aplique, se vocês tiverem papel termocolante, normalmente, eu vou utilizar a cola de tecido, tá? Eu vou fazer esse pet aplique aqui com a cola de tecido. Ó, desse jeitinho aqui, vai ficar assim, tá? Então, essa é só uma sugestão, tá, gente? É rápido de fazer. Então, quando vocês forem comprar um tecido, observe o potencial do tecido de vocês. Eu vou utilizar aqui a cola de tecido, tá? Vou colocar na beiradinha, um fio na beiradinha, porque ela vai ajudar a selar esse tecido. E bota um pouquinho de cola no meio também. Esse aqui vai ficar aqui no meio da peça. Aí tá aqui, ó. Porque, ó, já tá coladinho, tá? O tecido, a cola de tecido já cola direitinho. A priori, eu não precisaria utilizar costurar com pet aplique, né? Costurar com a linha vermelha aqui e tal. Mas, se levar em consideração que pano de prato é uma peça que está sempre em contato com a água, é legal fazer um caseado, tá? Eu vou fazer o caseado, eu vou fazer um zigue-zague pequenininho em volta de toda a peça e vou fazer com a linha vermelha, ok? Então, aqui, ó, o que que nós vamos fazer? Com a linha vermelha, por isso que eu coloquei já o pet aplique, tá, gente? Porque eu vou aproveitar que a linha já está vermelha lá e vou fazer essa costura e essa daqui. Aí, depois, eu vou vir costurando o passa-fita com a linha branca embaixo, do lado e em cima de onde está. Aqui, ó, prontinho, já costuradinho. E agora nós vamos vir com um zigue-zague aqui, ó, na beiradinha do pet aplique, tá? E tá aqui, ó, o nosso paninho de prato, super simples de fazer, tá? Se você quiser fazer ele separadamente, esse pano de prato aqui, vocês podem vender tranquilamente a R$ 12, tá? Ele é facinho de fazer, a traseira dele fica assim, ó, limpinha, todo embutidinho, simples. O que eu falei a respeito de enxergar o potencial de um tecido é isso aqui, ó. Esse foi o tecido que eu comprei. Com esse tecido aqui, olha quanta coisa eu fiz. Você pode utilizar, cortar os quadradinhos
para fazer pet aplique, olha como é que fica bonitinho. Você pode cortar as tiras e fazer barrados. E você pode usar ele inteiro. Olha como é que fica bonito. E utilizar acessórios que combinem com as cores que tem nele, tá? Então, esse é um tipo de tecido que tem muito potencial. Aí tá. Se você for fazer só esse pano de prata aqui e vender separadamente, eu já falei o preço, é só uma sugestão, tá, gente? Mas esse aqui compõe um kit de cozinha que nós estamos fazendo essa semana. Deixa eu mostrar para vocês Eu fiz um caseadinho, eu fiz um zigue-zague bem pequenininho, tá? Na ponta. E aqui eu troquei a linha e fiz com linha, acho que dá para ver, linha branca, tá? Em cima de onde está a fita, embaixo de onde está a fita. Isso tudo é um carinho no acabamento que a dona de casa repara, tá? Que chama atenção. Se ela compra uma vez, ela retorna para comprar de novo. Então, o nosso kit de cozinha, ele é composto por 3 peças. A primeira aula foi do protetor da tampa do fogão, que é essa peça aqui, ó, tá? Que quando o fogão está aberto, fica assim. Isso aqui encaixa a tampinha do fogão. Quando o fogão está fechadinho, ele fica assim, tá? Fica desse jeitinho aqui, beleza? A segunda peça foi o protetor da tampa do forno, tá? E é assim, ó. Ele vem com esses... Aqui você vai pendurar no puxador do seu forno, tá? E a terceira peça do nosso kit de cozinha é o nosso pano de prato. O nosso pano de prato, ele não tem um laço, mas em compensação, ele tem os apliques do nosso tecido, tá? Essas 3 peças foram feitas... Eu comprei 1 metro de tecido, fiz essas 3 peças e ainda me sobrou esta quantidade aqui de tecido, ó. Praticamente a metade do tecido. Então, vocês podem ver que não saiu caro, né? A minha sugestão de preço para esse kit de cozinha, esse kit de 3 peças, é R$60, tá? Mas, torno a repetir, é só uma sugestão, gente. O ideal é que vocês verifiquem o valor do tecido, o valor do aviamento que vocês estão utilizando. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula está encerrando o nosso kit de cozinha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? São 3 peças úteis na cozinha e que vai embelezar a sua cozinha, tá? A cozinha é o lugar onde a gente se reúne para bater papo, tomar um cafezinho, né? E a dona de casa está sempre na cozinha, então vamos tornar o nosso espaço mais bonito, mais agradável. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir o vídeo e até a próxima, se Deus quiser.